Oi, gente. Olha quem eu trouxe de volta. Mal chegou esse livrão e já tá de volta aqui no canal. Já fiz uma pintura com ele e eu tô trazendo mais uma porque eu queria pintar um desenho maior. Essa daí foi a primeira página, na verdade, desse livro. E aí eu escolhi junto com vocês uma maiorzinha. Peguei pra pintar, nossa, são tantas, gente. Eu peguei pra pintar essa daí de uva, de vinho, né? E querendo primeiro me desculpar, gente, por quê? Aí eu dei meus gabaritos de cores, né, pra mim ver qual cor que eu vou começar a pintar. E comecei aí pelo verde. Gente, me perdoem a luz estourada. No final do vídeo vocês vão ver o resultado final com a luz mais natural. Eu não tinha visto que a luz estava muito clara. Eu fui ver só depois que eu terminei de gravar, tá? Então a luz tá um pouquinho estourada. Enfim, comecei então pintando. É muito verde, viu? É muita folha. Eu acho que nesse desenho poderia ter mais uvas, né? Mas tudo bem. Pintei aí com uma cor escura. E resolvi pintar as uvas, obviamente, de roxo. E esse roxo que eu tô usando aí na parte de trás das uvas é mais escuro. E esse daí que eu peguei, ele é mais claro. Porém, vocês vão perceber que eles são praticamente da mesma cor. Eu não vi diferença nenhuma. Mas tá, né? Continuei pintando, era só pra dar um fundo, né? Essa mescla de roxo, mas eu achei o roxo muito igual. E aí eu volto, gente, com a cor verde, ao mesmo tom, pra fazer algumas sombras em volta aí das folhas. E aí eu vou fazendo isso daí por todas as folhas. Então eu dou uma boa adiantada aí, uma boa cortada para o vídeo não ficar muito longo. E aí você vai colocando ali no mesmo sentido, por dentro ou por fora, a sombra que você quer colocar. Então, no caso, eu coloquei as sombras por dentro, né? A parte de dentro. Voltei com o mesmo roxo e comecei a fazer ali, ó, os cantinhos, mesmo jeito, tá? Pra fazer um sombreado, pra dar um contraste. Tem folhas aí desse livro que eles são com as margens um pouco mais apagadas, sabe? Então não dá muito ênfase ao desenho. Mas tá bom, né? Eu é que não ia contornar tudo isso de preto, né? Todo o desenho, porque a gente já demora pra pintar, imagina. Aí eu entrei com esse bege no chapéuzinho dela. E os detalhinhos ali do chapéu, gente, com esse laranja, uma laranjinha. Eu acho que ornou, né? Aí, gente, eu volto de novo pra cor, uma cor pastel, né? Das canetinhas hidrográficas e faço xadrez. Então, faço vários risquinhos e quadradinhos. E aí, você espera secar a base ali, né? Pra você poder fazer esse desenho. E aí, eu pintei ela de uma cor meio de terra, meio marronzinho, né? Acho que ia ficar bonitinho. Sai um pouco do óbvio do bege, né? Ficou fofinha, né? Na minha opinião, ficou fofinha. A gente, esse negócio de fazer vinho amassando com o pé, de verdade, não rola. Eu não sei. Falando assim por alto, gente, pelo amor de Deus. Você imagina? Eu acho que se eu ver fazendo, eu não tomo. Enfim, ó, vamos agora pro o nosso ursinho fofinho. E esse macacão, gente, eu não posso ver esse tipo de macacão que eu já quero colocar o azul. Não sei por quê. Aí eu escolhi esse azul bem vibrante. Não queria o azul escuro, queria um azul um pouco mais claro. Porque no desenho em geral ele vai ficar um pouco mais escuro e depois eu vou dizer o porquê. Aí eu fiz os detalhes também da bandana porque eu queria deixar ele combinado com as cores. Ai, gente, eu fico aqui imaginando. Sei lá, gente, é meio nojento, né?
Tudo bem que às vezes é uma forma de fazer caseiro, natural, sei lá, de da onde que eles tiraram de fazer o vinho amassando as uvas com o pé. Mas não rola. Não sei, gente. Não me julguem mais. Nossa Senhora. Ai, eu não aguento. Ó, aí eu fiz o conjuntinho dele de vermelho e azul e coloquei um begezinho claro. Ô, gente, ó, na minha paleta de cores de 120 não veio tons de marrom claro. E eu fico muito brava por isso, porque o bichinho acabou ficando muito escuro assim, sabe? E tá, tudo bem, né? Fazer o quê? Mas não ficou feio, porque a caneta branca vai ajudar. Mas eu preciso comprar canetas avulsas, porque na minha paleta de 120 cores realmente não veio e depois eu vou mostrar em vídeo. Aí eu peguei esse begezinho, esse daí é o único que salvaria. Porém, gente, eu já tinha pintado o chapeuzinho dela, né? Então não ia rolar colocar ele clarinho também. Aí eu fui pro pintinho. Pintinho não tem erro, amarelinho, né? Bonitinho. Não teria como colocar ele de outra cor. E o biquinho dele eu coloquei laranja. É o clássico, né? Eu acho que fica bonitinho desse jeito. E aí eu peguei o cinza, coloquei ele na colher para não ficar muito colorido, porque só nesse desenho pequeno tem a colher, a tigela e o vinho dentro, né? Então já ia usar 3 cores, então a gente tem que saber usar um pouco as cores aí. Coloquei essa cor aí para imitar uma tigela de barro, né? Coisa antiga também. E aí esse potinho de vinho, peguei também esse número 1, que ele é puxado pro vinho, para um vermelho bem mais escuro, mais queimado. E pra não ficar também a cor muito extravagante, peguei esse cinza meio azulado. E pintei as cores normais ali, né? Da uva, o roxinho, o mesmo roxinho que eu usei lá em cima. E o tom de verde, né? Que vocês vão ver aí também. Nada demais. Eu só sei que o que dá o toque final nesse desenho vai ser a caneta branca, gente. Porque ficou... Os tons ficou um pouco escuro, né? Aí eu fiz um sombreado ali, porque eu acho muito bonitinho. E eu acho essa parte aí, gente, do roxo, eu optei pegar um roxo mais claro, pra não ficar tão pesado e tão carregado de cores escuras, tá? Aí o detalhe ali das bolinhas de uva que tá ali perto, aí sim eu coloquei a mesma cor lá de cima, dos cachos de uva. E fui fazendo uma gracinha ali, umas ondinhas, uns pontilhados, né? Só pra fazer uns detalhes a mais aí no desenho. Porque dessa vez eu não desenhei nada, né? Eu apenas pintei. As canetinhas caindo. Ai, gente. Uou. Ainda bem que a gente tem como cortar e adiantar esse vídeo, juro. Aí eu fui o quê? Pra onde? Fui pro barrilzinho, onde ele tá. E aquele mesmo esquema, né? Não tenho o tal do marrom um pouco mais claro. Então eu tive que usar esse mesmo. O que ficou quase parecido com o nosso personagem, o ursinho fofinho. Mas tudo bem. Eu vou arrumar as canetas e isso vai melhorar. E os tons de marrom vai melhorar. Perdi o foco no que eu ia falar agora, gente. Falei da caneta branca. Nossa, gente, perdi. Eu ia falar um negócio, esqueci já. Enfim, aí eu vou usar o quê? Que eu não lembro. Ah, o tom de marrom claro, tá? Pra não ficar muito chapado, não ficar muito escuro. Que é um desenho que tá bem colorido, então o que vai dar o contraste realmente é a canetinha branca. Olha, é um desenho grande, viu? Nossa, na hora eu pensei que não ia demorar tanto para pintar, mas nossa senhora, eu demorei. Aí eu usei o mesmo marrom claro para fazer essa caixa também. E um bege, quase da mesma cor também para fazer, bege não, perdão, o marrom da mesma cor aí desse tamborzinho.
Dá pra fazer uns detalhinhos também. É aquele negócio, pra não ficar chapado. Aí eu decidi fazer esses riscos aleatórios, um pouco maiores, um pouco menores, bem no centro, pra dar um contraste. Aproveitei e troquei a caneta, esqueci de mostrar, mas esse daí é um tom de marrom um pouco mais claro, pra fazer aí na caixinha dela também, pra ter uma texturinha. E fiz estilo cestinha também. Sabe aonde que eu fiz ali no chapéuzinho dela? Eu fiz também ali no arco. Aí eu decidi, gente, pintar o fundo, tá? O fundo deles ali de azul. Pra falar que tava numa parte de dia, né? E não ficar vago, né, também. Nossa, essa hora eu fiquei com muito medo de manchar. Porém, quando vai secando, ele secou certo, ele não secou manchado. Áreas muito grandes, assim, dá até medo, né, de pintar assim, ainda mais com cores um pouco mais escuras. Aí, no gramadinho embaixo, quis colocar um verde um pouco mais claro, exatamente porque tudo em cima tava tudo muito escuro. Então, pra dar uma balanceada, pintei ali embaixo com essa cor verde. Aí embaixo eu fiz como se fosse uma areia, uma terra. E também pintei ali, a parte de baixo aí foi bem rapidinho, bem facinho também. Já veio até com uns pontilhadinhos ali, preto, pra imitar areia, né? Peguei esses dois tons de verde, um mais escuro, pra pintar ali o centro dessas folhas maiores. Então eu fiz isso em todas. Gente, eu achei esse desenho cheio de folhas, né? Então eu não sabia o que fazer com tantas folhas e não sabia que cor colocar. Porque também na paleta de 120 cores veio mais cores escuras, assim, né? E os verdes que são claros são muito mais claros. Então não dava para fazer uma combinação com cores parecidas do mesmo verde, né? Então foi o tom que eu achei que ia dar certo, tá? Próximos aí. Vou finalizando ali, ó, pintando o coraçãozinho do tambor. Que eu deixei por último, não sabia se eu ia pintar, não sabia se eu ia colocar ele de preto. No final coloquei ele de vermelho. E finalizei ali colocando a minha canetinha branca, graças a Deus, né? Pra dar uma luz, uma vida no desenho. Porque tava tudo muito escuro assim, ao meu ver. E fui colocando ali em volta das folhas, gente, sempre ao contrário, onde estava sombreado, tá? E aí eu fiz em todas as folhas. E fui dando vida aí, né? Lá nos personagens, na cachorrinha. E esse foi o resultado final. Ainda com luz estourada, mas eu vou mostrar pra vocês com a luz um pouco mais natural. Agora sim, gente, olha. E eu espero muito que vocês tenham gostado. No final eu gostei, eu achei que ficou bem bonita. Então fique comigo aí para os próximos vídeos de pintura. Será que vem Bobbie Goods por aí? Não sei. Se inscreva no canal, gente. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!